Pica-Pau é muito mais maluco do que você lembra. A história completa. Toma. Provavelmente, o Pica-Pau é o desenho mais brasileiro de todos. Ele reprisou tanto na TV que os seus trejeitos, frases e episódios marcaram gerações. Pica-Pau maluco não dá não, Porém, mano. poucas pessoas sabem a verdadeira história da sua criação. Então, lá fui eu pesquisar e achei coisas incríveis. Segunda Guerra Mundial, Walt Disney, mensagens subliminares e muitos, mas muitos memes. Vem comigo que hoje eu vou te mostrar a história inteira do Pica-Pau pra gente entender por que ele é um desenho tão incrível. Guess who? Aí o Pica-Pau maluco aí. Agora, se tem uma coisa que o Pica-Pau nos ensinou é que às vezes as melhores oportunidades parecem boas demais pra ser verdade. Lembra do Zeca Urubu tentando enganar todo mundo? Pois Não, ele tá só explicando que é o contexto da época. O Walt Disney, Segunda Guerra e Pica-Pau, só mano. que aqui não tem golpe. Chegou a Black Friday da Insider. O uso Toma, do Insider. faz muito. Hora é agora. Corpo. Tem garantia que você consegue até 40% de desconto. Com o meu cupom especial somado ao Maluco é com teu olho caído assim, não é? É o momento perfeito para você garantir a sua. Acesse pelo link da descrição que o desconto já vai Compre Insider aí, galera. automaticamente pro Usa o cupom do cara aí. Loucura mesmo seria perder essa oportunidade. Ah, fundo Não aí, fique ó. de fora, vem ser louco por conforto com a Insider. Na década de 20 era comum os cinemas exibirem curtas de animação antes dos filmes principais. Foi assim que personagens icônicos como Looney Tunes, É o mais Tom antigo, e né? Jerry e Gato Félix se popularizaram. É bom lembrar que a televisão ainda não existia, então grandes estúdios como Como a assim não Warner existia? e a Universal apostaram nesses desenhos para atrair espectadores. Foi nesse contexto que, em 1927, Walt Disney, então um jovem animador, conquistou um contrato com a Universal e criou o Oswald, o Coelho Sortudo. Doideira isso aí, né? Além do Elementor e Gutenberg, quais outros plugins para desenvolver o WordPress? Cara, eu usei durante muito tempo o Div, mano, mas agora eu tô usando o Elementor, cara. Esse personagem fez um grande sucesso e parecia que Disney estava destinado a se tornar uma figura de destaque na animação. Lembrando que era 1927, ou seja, quase 100 anos TV do atrás. Joey? Disney era conhecido por sua busca Hugo, vou aquecer a comida aqui enquanto te assisto, vai lá. incansável pela qualidade, o que tornava suas produções caras e demoradas. Em 1928, a Universal, incomodada com os altos custos do Oswald, fez um ultimato. Ele deveria reduzir os gastos ou seria dispensado. Determinado a não comprometer a sua visão artística, Disney deixou a Universal e partiu para criar o seu próprio caminho, resultando mais tarde na criação do Mickey Mouse e do maior império da animação mundial. A Universal, então, precisava de um novo animador que mantivesse o Oswald vivo e ao mesmo tempo reduzisse os custos. Foi aí que entrou em cena o Walter Lantz, um talentoso e jovem animador, especialista em produções econômicas. Ó, oi, Mimi. Lantz havia começado modestamente, trabalhando em jornais e depois em um estúdio de animação de Nova York, que empregava um método de produção mais barato e rápido. Walter adotava uma produção econômica e eficiente para os seus desenhos. Ele criava o esboço principal e cada membro da equipe era responsável por uma parte específica. Todo Walter Os cenários animador de fundo e o eram atacante. sempre os mesmos e estáticos, o que reduzia o custo e acelerava o processo, embora afetasse um pouco a consistência da animação. Se você assistiu o Pica-Pau na Record, você vai se lembrar dessa abertura. O Pica-Pau e seus amigos. Uma distribuição MCA. Esse aí é o melhor Pica-Pau, ó. Brasileira. Pica-Pau mais gente boa. Me desculpe. Apresento meu chefe, Walter Lantz. Gostei do tombo, Pica-Pau. Alô, pessoal. Estou alegre em estar com vocês. O Pica-Pau e sua turma têm um monte de coisas gozadas para vocês. Vocês terão muitos Ô, louco, desenhos. coisas gozadas? Mas isso não é tudo. Ele promete uma apresentação especial. Haverá muito riso e diversão. Graças à sua experiência com esse estilo de produção, Lantz foi contratado pela Universal para dar continuidade aos desenhos do Oswald. Lantz sabia que o seu futuro na Universal era breve e que o caminho Quem assiste Record? Minha avó.
E a história do Power Rangers, todos fizeram Era Ranger criar Verde o seu morreram. próprio estúdio. Só Verdade. que o Lentz não tinha nenhum personagem da sua autoria. Então, numa ideia bem ousada, durante uma conversa com executivos da Universal, ele apostou em um jogo de pôquer com o então presidente da Universal os direitos do Oswald e acabou vencendo. Ele conseguiu manter o personagem relevante por um tempo, mas, ao longo dos anos, o sucesso do Oswald começou a decair, especialmente com a ascensão do Mickey Mouse. Em 1935, Lentz se tornou um produtor independente, fornecendo desenhos animados para a Universal em vez de supervisionar o departamento de animação. Decidido a criar seu próprio sucesso, Lentz começou a testar outros personagens e apostou em diversas ideias, de cachorros até macacos, até que um deles finalmente chamou a atenção: o Andy Panda. Mas foi em um dos desenhos do Andy Panda que um fenômeno inesperado terrível. aconteceu. Um pica-pau, um coadjuvante louco e barulhento, roubou a cena e conquistou o público. Mal sabia Walter Lantz que, naquele momento, ele tinha encontrado o astro da sua carreira. O pica-pau fez Esse aí, ó o pica-pau maluco aí, pô. Ó o olho dele, tá louco, bicho. a sua estreia em 1940, 1940, no episódio Knock Knock, onde ele aparece como um antagonista no desenho do Andy Panda. Com uma risada marcante e uma personalidade enérgica, o personagem imediatamente chamou a atenção do público. Falando em risada, ela não foi criada especificamente para o pica-pau. Quando os artistas da Warner Brothers ainda estavam decidindo como Pernalonga seria, o coelho estava muito longe do que a gente conhece Nossa, e o Pernalonga, mano. Aí o Pernalonga, como é que ele era? Puta hoje. merda. Como o desenho havia mudado muito da sua concepção original, o dublador Mel Blanc sentiu que era hora de criar uma nova voz para o personagem. Ou seja, a risada estrondosa que ele havia criado Aí o Galfão Peter Punk, de boa, para o mano? Pernalonga não servia mais. Caraca, a risada do pica-pau era a risada do Pernalonga lá, loucão, pai. Não aguento mais a Anitta. Assina o Twitch Turbo do Coffee. Você não viu em nenhuma live, mano. Ele guardou aquele som na sua memória e mais tarde utilizou para o pica-pau. Durante o curta, na primeira cena onde o pica-pau aparece saindo de um buraco no telhado, ele diz: Guess who? que significa adivinha quem é. Essa frase se tornaria clássica e seria usada em todas as aberturas dos próximos curtas do Pica-Pau. Quando eu era Verdade. criança, eu sempre achei que ele falava pessoal. Não parece que ele fala isso? Guess who? Tá, mas como é que essa ideia surgiu? Imagine a noite de núpcias de um casal em um chalé isolado, quando um visitante inesperado decide roubar a cena. Um pica-pau barulhento que, sem parar, bica o telhado a noite toda. Esse era o cenário da história que circulou sobre Caraca! como Walter Lantz teria tido a ideia de criar o famoso pica-pau. Segundo essa versão, a ave causou uma verdadeira confusão, abrindo buracos no telhado e deixando a chuva entrar, estragando um momento especial do casal. Foi então que a Que empata foda esse esposa de pica-pau, Lantz hein? teria sugerido que ele criasse um personagem inspirado no pássaro para os seus desenhos animados. Essa história é ótima e também é mentira. Isso nunca aconteceu. Ah. Caí no papinho. Na verdade, o Lantz e a sua esposa só se casaram em 1941, quando o Pica-Pau já estava fazendo sucesso nas telonas. Quando eu assistia Pica-Pau, eu ficava pensando o que era aquele nome que eu nem sabia falar direito, Woody Woodpecker, que tinha no começo dos desenhos. Só anos mais tarde eu fui entender que o Woodpecker é Pica-Pau em inglês e o Woody é o nome do Pica-Pau. Sim, Oh! Woody é o nome em dele. inglês, o nome dele é o Woody. A recepção do Pica-Pau foi tão Woody pica-pau. positiva que o Lantz não hesitou em Ó, o pica-pau dar ao maluco. seu personagem seu próprio desenho animado. Sob a direção de Alex Lowe, os primeiros episódios solo do Pica-Pau começaram a ser produzidos em 1941. Essa 41, mano. Caraca, versão mano. inicial do personagem, conhecida como
E quando ele fala Pica-Pau pica-pá, Biruta tinha um pica-pica, design esse é o Pikachu, pô. exagerado e uma personalidade acelerada, repleta de perseguições e cenas caóticas, bem no estilo do Patolino. O primeiro episódio dessa fase é intitulado O Biruta. Ele arruma briga com outros passarinhos que começam a chamá-lo de louco. Ao chegar no psiquiatra, ele descobre que o doutor é tão doido quanto ele. O episódio termina com o Pica-Pau quebrando a quarta parede, conversando com o público que o assistia no cinema. Esse Pica-Pau em específico sempre me deu um pouco de aflição e também, claro, me É o causava melhor, bastante aquele medo. episódio dele que o policial é roubando gasolina. Pica-Pau Biruta. Pessoal! Tem também o episódio Matador de Hollywood, onde o Pica-Pau participa de uma tourada. Ele acaba derrotando o touro e no final faz sanduíches com ele. Caralho! Aí é foda, hein, mano? Esse episódio é conhecido por ser um dos primeiros a ter uma morte muito clara. Tem também o Acrobata Maluco, onde o Quando abrir o UFC, vai tirar o Pica-Pau Cruyff. mete o terror no circo, fazendo todos os animais ficarem doidos. Esse episódio foi indicado ao Oscar de melhor curta animado, Caraca, indicado ao mas Oscar, perdeu mano. pra A Face de Führer, um curta do Pato Donald que critica o nazismo. Daria um aprofundo só desse curta-metragem, porque ele foi lançado bem no meio da guerra e tem uma história muito interessante. E no último episódio dessa fase biruta, a gente tem essa fatídica frase. Economize gasolina e pneus. Esta viagem é realmente necessária? Claro que é necessária. Eu sou um diabo necessário. Caraca! Essa frase Eu sou o diabo focava em um necessário. monte de sites de mensagens subliminares em desenhos animados. Mas ela é só uma adaptação da linha original. Sure, it's necessary. I'm a necessary evil. A BKS, estúdio responsável pela dublagem, trocou o evil, que é mal, por diabo, alterando o sentido literal. Na versão original, a expressão brincava com a natureza travessa do Pica-Pau, refletindo a mentalidade americana da época, que incentivava a cara é população teu irmão, a não? economizar recursos como combustível e borracha durante a guerra. A frase em inglês carregava um tom de ironia leve, enquanto a dublagem brasileira deu um toque mais forte com a palavra diabo. Em uma dublagem rara do estúdio Dublação Guanabara, eles mantiveram o sentido original. Cuidado com a gasolina e os pneus. Essa viagem é mesmo O Go Live tá muito mais legal do que você jogando FIFA. Eu apoio, mas eu não sei. Claro que ela é necessária. Eu sou o mal necessário. Esse episódio faz uma crítica ao sistema Eu sou de o mal racionamento necessário. dos Estados Unidos durante a Segunda Guerra Mundial, onde o governo controlava o consumo de itens essenciais, incluindo gasolina, através de livros de racionamento. Nesse Caralho. sistema, os cidadãos só podiam comprar certos produtos com cupons específicos. O frentista pede esse livro de racionamento pro Pica-Pau, mas ele faz uma piada entregando um livro infantil FIFA é um mal sobre o necessário. abecedário. E o livro de racionamento? Livro de racionamento? Que livro de racionamento? Então você não sabe? O livro que tem o ABC. Ah, o livro de ABC. Tá aqui. A frase original rima perfeitamente e numa tradução livre que vai fazer pouco sentido, fica A de maçã, usada para fazer torta, e B de manteiga, mas é difícil comprar. Essa piadinha exemplifica as dificuldades enfrentadas Da pelos hora, né, americanos e revela o contexto da época. Apesar de seguir o ritmo das animações de sucesso, esse estilo inicial não conquistou totalmente o público, indicando que havia ajustes a serem feitos para o personagem alcançar o seu verdadeiro potencial. Em 1943, com a saída de Alex Lowe, um dos principais animadores do desenho, Calvo, FIFA tá gostosinho. dois diretores vindos da Disney assumiram a liderança da série. Com experiências em animações clássicas como Branca de Neve e Pinóquio, eles trouxeram novas técnicas que revitalizaram o estilo do Pica-Pau. Em 1944, o desenho passou por uma transformação completa. Ele continuava excêntrico, mas menos exagerado, e o seu design foi ajustado para deixá-lo mais equilibrado visualmente, Oh, que da hora. com mudanças nas pernas e nas cores que agora lembravam a bandeira dos Estados Unidos. Essa nova fase teve início com um clássico episódio musical inspirado Absurdo esse episódio, no tá? Barbeiro de Sevilha. Absurdo. Fez tanto sucesso que foi indicado ao Oscar novamente. Barbearia Sevilha. Tony Fígaro. Fígaro, o dono. Isso é interessante, muito interessante. Esse episódio marcou o começo de um período de sucesso absoluto para o Pica-Pau, com episódios memoráveis e a introdução de personagens icônicos como o Leôncio e o Zé Curubu.
Além disso, o Pica-Pau também ganhou sua música tema, que era popular até nas rádios da época. Pessoal! No episódio O Doido da Praia, a gente tem a primeira aparição do Leôncio. Tem também o episódio Uma Dama Muito Fina, quando o Pica-Pau se disfarça de mulher pra enganar o Leôncio e conseguir comida com a frase: Eu sou Clementina, mas pode me chamar de Tina. Prazer em conhecê-la. O episódio Quem Cozinha Quem, onde novamente vemos uma crítica à escassez da época causada pela guerra, quando o Pica-Pau é visitado pela fome e Cara, esse episódio da fome é muito bom, é muito bom. Disputa com um lobo pra ver quem come quem. Vazio. Esse episódio que começa com as formiguinhas juntando comida, não é? Acho que é. Acabou. Não tem. Fui embora. Escuro. Desculpe-me, mas alguém aí tem um pedacinho de chocolate pra me dar? Esse é outro? O episódio Amigos Penosos também tem a mesma temática, agora numa ilha deserta. Foi daqui que surgiu mais um meme. Eu desconfio que meu amigo tentou me comer. Eu desconfio que meu amigo tentou me comer. Clássico meme que veio do episódio Motorista Desleixado, quando ele tenta renovar sua carteira de motorista. Um minuto, meu caro. Primeiro você precisa fazer um teste. Leia esse cartaz. Não consigo ler nada. E agora? Caraca, Gil, você decorou todos os episódios. Não consigo ler nada. E no episódio Após esse Cobertor, a gente tem a primeira aparição do Zé Curubu. Zé Curubu é pica demais, né, mano? Vida brava. And it's nothing to him on the tiniest whim to peck a few holes in your head. Oh, that's the Woody Woodpecker's tune. Bem-vindo, otário. Entre sem bater. Makes the other woodpecker. Se você ainda não se inscreveu aqui no Aprofundo, por Acabou? favor, é só apertar nesse botão aqui embaixo. Vídeo mó bom, Isso mano. ajuda Vídeo mó a gente bom, crescer cara. os números pra cada vez trazer vídeos bem pesquisados, bem editados. Como Muito esse bom o vídeo, cara. Se a opção Parabéns. de hypar esse vídeo estiver disponível, é só apertar no botão de hypar, porque ele vai levar esse vídeo pra mais pessoas. Se você tá gostando desse tema, saiba que você aí pode me ajudar a escolher os próximos. Claro, no Clube Aprofundo. No clube de membros do canal, você pode me ajudar a escolher os temas, vai ter o seu nome no final de todos os vídeos e ainda vai poder assistir eles um dia antes de todo mundo. É isso, obrigado, bora voltar pro vídeo. Bora. Em 1949, o estúdio de Walter Lantz enfrentou problemas sérios com o término de um contrato importante de distribuição nos cinemas, que agora não passava mais curtas animados e focava em produções longas. E uma ação judicial do dublador original do Pica-Pau. O ator processou Walter Lantz por reutilizar suas risadas gravadas sem permissão e sem pagamento. Esses acontecimentos levaram ao fechamento temporário do estúdio em 1949. No entanto, 2 anos depois, o Lantz conseguiu superar as dificuldades. A televisão estava chegando com tudo e uma nova demanda por desenhos foi criada. A Disney tinha o Mickey, a Warner o Pernalonga, e a Universal, já reconhecendo o Pica-Pau como seu principal personagem, estava ansiosa por novos episódios, garantindo o retorno do pássaro às telas. A terceira fase do Pica-Pau começou em 1951, com a televisão se tornando o principal meio de exibição e agora voltada para crianças. Os desenhos precisavam se adaptar para atender um público mais jovem, com histórias mais leves e menos caóticas. Nesse novo contexto, o Pica-Pau precisou de uma transformação. Ele passou de um causador de problemas para um personagem mais simpático, muitas vezes se tornando a vítima das situações. As histórias começaram a explorar temas que atraíam o público infantil da época, como o Velho Oeste, viagens espaciais e aventuras em locais turísticos. A animação também ganhou simplicidade e rapidez, acompanhando
acompanhando o estilo de produções mais baratas, como as da Hanna-Barbera, que dominava a TV com desenhos feitos em um ritmo acelerado. O Tubarão Foi nessa Scooby-Doo. fase que o visual do Pica-Pau mudou. O seu topete foi jogado pra frente e o seu design se tornou mais amigável. Nesse período, o personagem ganhou até sobrinhos, aumentando a identificação com o público infantil. Personagens secundários como Mini Ranheta e Mini Zé Ranheta Jacaré pica. também apareceram, adicionando Nossa, o episódio do espaço do Zé Jacaré é muito bom, mano. Que vai mandar pro espaço. variedade às histórias. O sucesso na TV também chegou ao Brasil. Pica-Pau foi o primeiro desenho animado exibido na TV brasileira, um dia após a inauguração da Caraca, mano, que foda. Voodoo é pra Jacu. Tupi, em 19 de setembro de 1950. Nos primeiros anos, os episódios eram exibidos com áudio original em inglês e legendas em português. As primeiras Caraca, passava com dublagens legenda. foram realizadas pelos estúdios Herbert Richards Herbert e Dublação Richards. Guarabara, com Luiz Manuel dando voz ao pássaro. Ao longo dos anos, vários Aí, Dio, ó. dubladores passaram Aí, Dio, ó. Seus amigos aí, ó. pelo personagem. A gasolina e os pneus dessa viagem é mesmo necessária? Claro que ela é necessária. Eu sou mal necessário. Nenhum ser vivo à vista, nada além dessa árvore! Afinal, comida à vista! Não mostrou o pé de pano, né? Puxa, que resmungão! Que palhaço! Ah, Com árvores! Ei, dona minha velha, eu vou fazer uma brincadeira com ele. Ei, Joe! Meu cachorro quente! Ah, perfeito! ah, esse aí eu nunca vi, não, mano. 99 2002, acho que nunca vi nenhum, não. Ai, que tristeza, Joe! Uma bela noite. Mas sabe o que deixaria ela perfeita? Uma pizza borbulhando. Nossa, esse aí deve ser pior. Estrelinha, estrelinha, que eu vejo lá no céu. Eu desejo que me conceda um desejo doce como o mel. O Pica-Pau passou tanto na TV que ele se atrelou à cultura pop brasileira, parecendo até Ah, os antigos é muito uma melhor, produção pô. nacional. Ele tinha roteiros muito malucos e piadinhas muito bem colocadas que eram valorizadas e localizadas pela dublagem. E é por isso que ele gerou tantos memes incríveis. Bolo de morango! Telefone. Bolo de morango? Vai ter o bolo de morango? Quiere decir el tal de cabelo vermelho? Sí, E de grande nariz? sí, sí. E que faz? Sí, sí, sí. E que é um grande astro da TV? Ese mesmo. Eu não lo conozco, senhor. Yo no conozco. Ei, cara, você gosta de pipoca? Você falou em pipoca? Aham. Que tipo? Pipoca quente na manteiga. Falou quente na manteiga? É encoberta de açúcar. Falou coberta de açúcar? Chamando o Dr. Rancho Crutes. Chamando o Dr. Rancho Crutes. Está aí, senhora. E lá vamos nós. E lá vamos nós. Esta não é. E lá vamos nós. Muito bom. Oh, esta também não é. E lá vamos nós. Lá vamos nós. Bem, eu só sei contar até 3. Então lá vão 5. Em todos estes O Pica-Pau que tem aquele negócio, 50 anos nessa indústria vital. anos. Isso é a nessa primeira vez que me indústria acontece? vital. Ah, é. Esta é a primeira vez que isso me acontece. Muito bom. Se o Pica-Pau tivesse comunicado à polícia, isto nunca teria acontecido. Aí a cachoeira. Pra você, um pra mim. Dois pra você, dois. Pra mim, Muito bom. 3 pra você, 1, 2, 3. Hugo, que história é essa de live a partir de 17 horas que nós vamos trabalhar, mano? Tá errado aí, mano. Tem que tirar isso. 4 pra você, 1, 2, 3, 4 pra mim. 5 pra você, 1, 2, 3, 4, 5 pra mim. Prontinho, tudo dividido meio a meio. Espere um pouquinho, eu tenho direito a uma ligação. Quero ligar pro meu tio. Seu tio? Está certo. Tio Sam! Socorro!
Isso é muito bom, mano. Não tem como, mano. Ei, que dia é hoje? Terça-feira, senhor. Terça-feira? Eu só tomo banho no sábado. Detesto você. Eu gosto de você. E é a última coisa que irá obter. Um momento, anãozinho. Eu já sei o que eu vou pedir. Pois então vamos, fale. Vá pro inferno! Entre 1951 e 1972, diversos episódios foram produzidos para televisão, alternando os lançamentos ao longo dos anos. No entanto, com o tempo, Walter Lantz começou a sentir o peso da idade e o cansaço de manter um estúdio de animação. Então, ele decidiu vender todos os direitos de todos os seus personagens para a Universal Studios, marcando o fim de uma era. Embora Lantz tenha se adaptado bem à televisão, ele continuava a pensar de maneira mais tradicional, produzindo alguns curtas para o cinema, mesmo com o sucesso do Pica-Pau na TV. Personagens como Picolino, Família Urso e Inspetor Willoughby foram criados durante essa fase. O Pica-Pau também aparece bem rapidinho no final do filme Uma Cilada para Roger Rabbit. Não sabia. I'll tell you one thing, Doc. He weren't no rabbit. Or a duck. Or a dog. Or a little wooden boy. Or a sheep. Or a woodpecker. Or a pussy. Que da hora. Depois de quase 30 anos hibernando, o Pica-Pau foi trazido de volta em 1999, 40 anos. em que várias animações clássicas estavam sendo revividas. O sucesso de séries como Looney Tunes e as produções da Nickelodeon e do Cartoon Network inspiraram essa nova fase, com a esperança de que o personagem ajudasse a impulsionar a programação do canal Fox Kids. No entanto, o retorno veio com diversas restrições. As políticas de censura infantil da emissora não permitiam que o Pica-Pau fosse tão maluco quanto antes. Ele não podia mais ser um mau exemplo para as crianças. Isso resultou em um Pica-Pau mais contido, ainda divertido, mas muito diferente do personagem original que havia conquistado o público. Eu assisti muito essa versão também, principalmente no Bom Dia e Companhia, mas eu confesso que passa longe do tempero da anterior. Horrível. Que foi de todo ruim, essa temporada tem um dos melhores personagens, o Texugo, que tem um episódio que ele só fala isso. Oi, meu chapa. Oi, meu chapa. Oi, meu chapa. Eu acho que fiz uma volta errada. Oi, meu chapa. Pra agradar os fãs, a equipe de produção tentou Valeu, cabelinho tatu. Segui aí, mano. De volta o visual icônico do episódio O Barbeiro de Sevilha, lembrando o período mais amado do personagem. Mas, mesmo com esse esforço, um novo Pica-Pau não conseguiu recuperar o mesmo sucesso do passado. Texugo é muito bom. Valeu, Azteca. Cancelado novamente, deixando uma nova Valeu, cabelinho. Segui aí, mano. Com uma versão mais suave, mas sem o espírito original. Numa tentativa de revitalizar o Pica-Pau para o público moderno, a Universal lançou um filme live action buscando emular o sucesso de adaptações como o Sonic e o Detetive Pikachu. Que presta? Infelizmente, o filme não alcançou o resultado esperado por Deve ser horrível, né? Muito ruim. Mas Muito recentemente, uma websérie foi disponibilizada no YouTube apresentando o Pica-Pau clássico em animação 2D. Embora a série tenha capturado a essência do personagem, a qualidade da animação deixou muito a desejar, impedindo que o projeto ganhasse maior destaque. Mas não tem jeito, o Pica-Pau pode ter várias versões novas, boas ou ruins, mas a que vai ficar na nossa memória é aquela versão clássica. É um dos poucos desenhos que tanto os nossos pais quanto os nossos avós assistiam e amavam. E o Pica-Pau fez muito mais sucesso no Brasil do que nos Estados Unidos. Por passar tanto na TV, ele entrou na nossa cultura de uma Verdade, né? Mas passava todo dia, né, mano? O Pica-Pau passou em quase todas as emissoras, mas a minha memória, e eu acho que é de muita gente que tá assistindo, é de assistir ele na Record. De chegar da escola, tirar a mochila... Não, eu acho que a minha é no SBT, mano. De uniforme, tá tomando um café, assistindo o Pica-Pau. Assim como a gente fazia com o Chaves e Todo Mundo Odeia o Chris. Por isso que a gente tem tanto carinho por essas produções. Porque além de nos divertir, elas criaram memórias muito boas de tempos muito mais simples. Olá, meu nome é Lucas Reichert, eu sou Muito bom, Lucas. Que vídeo foda, mano.
Lá Parabéns, no mano. Aprofunda Ideias, no Instagram, tem vários conteúdos vídeo foda, exclusivos mano. que eu só posto lá. Se você curte o conteúdo aqui do canal... Eu você amava vai curtir os Tic-Teco. vídeos Tic-Teco também, que a gente posta vem lá com quase todo seus dia. E amigos. vocês podem ver que eu tô num cenário diferente de novo, mas ainda não é o cenário definitivo que eu estou construindo. É só um negócio meio improvisado aqui, tá? Agora me conta aí nos comentários. Muito tem algum bom, mano. episódio do Tamo Pica-Pau junto, que Lucas. ficou na sua cabeça, que você não esquece de jeito nenhum? Ah, que é tipo vários, um né, Império mano? Romano que você lembra pelo menos uma vez por dia? Tem um episódio que me dá medo até hoje, que é o episódio do morcego, que tem aquela figura assim, que tem aquela capa preta, parece uma sombra, e aí o Pica-Pau toma um tônico e fica super forte.